Escola da Vida e a Mecânica dos Fluidos. Os alicerces construídos pela mecânica dos fluidos são os que possibilitam a compreensão de muitas aplicações da engenharia. Poderíamos considerar as seguintes aplicações: escoamento em canais e condutos forçados ou livres, seleção de bombas hidráulicas, dimensionamento de instalações hidráulicas, lubrificação, esforço nas paredes de reservatórios e barragens, projetos de pontes e embarcações, dimensionamento de ventilação, estudos aerodinâmicos e muitos outros. Portanto, não dá para pensar em engenharia sem mecânica dos fluidos. Mecânica dos fluidos básica, Raimundo Ferreira Ignácio. Uma viagem pelo livro do professor Franco Brunetti e pelo livro do professor Raimundo Ferreira Ignácio. O livro Mecânica dos Fluidos do professor Franco Brunetti pode ser adquirido em livraria ou consultado em biblioteca. Já o livro do professor Raimundo Ferreira Ignácio está disponível gratuitamente na web, na página www.escoladavida.eng.br. Você entra na página e vai clicar na engenharia. E aí você tem duas opções, ou fenômeno de transporte para engenharia civil ou mecânica dos fluidos. Se você clicar em fenômeno de transporte para engenharia civil, automaticamente ao abrir a página você deve clicar em bibliografia básica e terá acesso ao material mencionado. Iniciamos com o exercício 4.19 do Brunetti. Exercício 4.19 do livro do professor Franco Brunetti. Na instalação da figura são dados: área da seção transversal da tubulação, que vamos representar pela letra A, igual a 100 centímetros quadrados constante. Piezômetro 2, onde lemos a carga de pressão H2 igual a 7 metros. Piezômetro 3, onde lemos a carga de pressão H3 igual a 11 metros. Piezômetro 4, onde lemos a carga de pressão H4 igual a 9 metros. Perda de carga no trecho de 1 a 2. Igual a 1,8 metros. Perda de carga no trecho de 5 a 6, igual a 2 metros. Peso específico da água considerado igual a 10.000 newtons por metro cúbico. Rendimento da máquina hidráulica M1 igual a 80%. E rendimento da máquina hidráulica M2 igual a 70%. Determinar. Item A, o sentido de escoamento. Justificar. Item B, a vazão em litros por segundo. Item C, o tipo de máquina hidráulica M1 e a sua potência. Item D, o tipo de máquina hidráulica M2 e a sua potência. Bom, importante observar essa instalação. Eu tenho um nível de reservatório, que é considerado constante, 1. Nível de reservatório 6, que também é considerado constante. Por que ele é considerado constante? Pela condição de regime permanente. Observação, aqui eu tenho o piezômetro 2, onde eu leio a carga de pressão H2, piezômetro 3, onde eu leio a carga de pressão H3, piezômetro 4, onde eu leio a carga de pressão H4. Outra coisa que é fundamental ser observada é que quando o enunciado afirma que a perda de carga é de 1 para 2, não significa que eu estou escoando de 1 para 2, já que a perda de carga de 2 para 1 seria a mesma. Então,
Por favor, não confundam o índice da perda de carga, quando é dito de 1 para 2, como sendo dado o sentido de escoamento. Máquina 1, máquina hidráulica 2, PHR, plano horizontal de referência. Então, eu tenho a instalação, tenho o enunciado. Agora, nós vamos aplicar todos os conceitos estudados nas 4 primeiras aulas desse capítulo, aqui neste exercício. Vamos nós. Vamos aprender fazendo. Temos a instalação hidráulica do exercício e temos também os dados fornecidos. Vamos partir para resolver o problema. E no caso, no item A, pede-se para determinar o sentido do escoamento. Para isso, comparamos a carga total entre duas seções do escoamento em um trecho sem máquina hidráulica. Lembrando que o escoamento se dá sempre da carga maior para a carga menor. Você pode até fazer uma relação com a quantidade de combustível no tanque do seu carro. À medida que você for andando com o veículo, a quantidade de combustível vai diminuindo. É o que acontece com a carga do fluido. Sabemos, por outro lado, que essa carga total será calculada como sendo a carga potencial de posição, isso depende do PHR adotado, a carga de pressão, que no caso deste problema é lida pelos piezômetros, e a carga cinética, que é a velocidade ao quadrado sobre 2G. O importante de estarmos trabalhando com carga é que a unidade de carga é metro, e é fácil de visualizar o metro. Enquanto que quando trabalhávamos com energia, Joule, eu sei até o que é Joule, mas eu não enxergo. Então, quando eu passei a considerar a energia por unidade de peso, eu passei até a carga, e a unidade de carga seria, no caso, uma unidade de comprimento. Então, no nosso caso, nós vamos pegar as seções 3 e a seção 4, já que eu não tenho máquinas entre elas. Uma coisa que tenho que relembrar: no escoamento em regime permanente, a vazão, que é a velocidade média vezes a área, é constante. Como a área, nesse caso da tubulação, foi dada de 100 centímetros quadrados constante, eu tenho que a velocidade será constante. Então vamos lá. Vamos considerar, reafirmando as seções 3 e 4, e vamos calcular a carga total nelas. A carga total em 3. A cota em relação ao PHR, como se encontra no PHR, é zero. A carga de pressão é lida no piezômetro, foi dada 11 metros. E eu tenho que a velocidade na seção 3 é a própria velocidade em qualquer seção, já que ela é constante. Então, nós ficamos com a carga total em 3 como sendo 11 mais V ao quadrado sobre 2G. Vamos partir para a seção 4. Ora, na seção 4, a cota seria 2 mais 2, seria 4 metros. A carga de pressão foi dada 9 metros. V4 ao quadrado sobre 2G. Só que esse V4 é igual ao V3, já que a área é mantida constante. Então, eu fico com a carga total em 4 como sendo 13 mais V ao quadrado sobre 2G. Olha, está claro que o nosso H4, a carga total em 4, é maior do que a carga total em 3. Como o fluido vai da carga maior para a carga menor, afirmamos que o escoamento se dá de 4 para 3, ou seja, de 6 para 1. Vamos agora, já que eu tenho o sentido de escoamento, resolver o item B. E nesse item B nós pedimos a vazão do escoamento. Para isso, nós vamos aplicar a equação da energia de 2 a 1. Lembrando que a carga total inicial é igual à carga total final mais as perdas de carga. Perda de carga de 2 a 1 que foi dada. Perda de carga de 2 a 1, 1,8 metros. Então, nós vamos ficar com H2, carga total em 2, igual a carga total em 1, mais as perdas de 2 a 1. Vamos calcular a carga total em 2. 2 pertence ao PHR, então a cota dele será zero. Carga de pressão foi dado 7 metros.
V ao quadrado sobre 2G. Foi dito para considerar a aceleração da gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Então, nós temos 7 mais V ao quadrado sobre 2G. Vamos calcular a carga total em 1. A carga total em 1 eu vou ter a cota 2 mais 5, 7 metros. A carga de pressão, a pressão que age na seção 1 é a atmosfera, trabalho na escala efetiva, ela vale zero, então a carga de pressão é zero. E como o escoamento se dá em regime permanente, a velocidade do nível é zero. Então eu ficarei só com a carga total em 1 como sendo 7 metros. Vamos lá, então nós vamos ter que 7 mais V ao quadrado sobre 2G é igual a 7 mais 1,8. Ora, esse 7 ele é eliminado. Então eu vou ficar com V ao quadrado sobre 2G igual a 1,8, o que nos leva a uma velocidade de 6 metros por segundo. Como a vazão é a velocidade média vezes a área, vamos pegar essa velocidade média e vamos multiplicar pela área. Só que essa área eu vou considerar em metro quadrado, então seria 100 vezes 10 a menos 4. Então eu fico com 6 vezes 100 vezes 10 a menos 4, para passarmos para metro quadrado, então ficaremos com metro cúbico por segundo, e multiplicamos por 1000 para obtermos em litros por segundo, já que 1 metro cúbico seria igual a 1000 litros. Dessa forma, obtemos a vazão de escoamento de 60 litros por segundo. Vamos partir para o item C. No item C, nós vamos querer saber se a máquina hidráulica, nossa máquina M1, será uma bomba ou uma turbina. E depois disso vamos calcular a sua potência. Ora, vamos calcular a carga manométrica, ou seja, o HM. Se o HM der positivo, eu vou saber que ela será uma bomba. E se o HM der negativo, eu vou saber que ela é uma turbina. Então nós vamos aplicar a equação de energia de 3A2 e vamos considerar que 3 e 2 são, respectivamente, a entrada e a saída da máquina M1. Portanto, entre a entrada e a saída da máquina, eu não considero a perda de carga, já que esta perda já é considerada no rendimento da máquina. Então, esse é praticamente o único trecho de uma instalação hidráulica onde eu não considero a perda de carga. Claro, desde que o comprimento da tubulação seja diferente de zero. Então, nós ficaríamos com H3 mais a carga manométrica da máquina 1 é igual a H2. Ora, sabemos que a velocidade é constante. Então, vamos ficar com H3 igual, está no PHM. A cota é zero, a carga de pressão foi dada, 11, mais V ao quadrado sobre 2G. E o H2, novamente, a cota é zero, porque pertence ao plano horizontal de referência, a carga piezométrica é 7, que também foi dada, e a velocidade é a mesma. Montando a equação, a velocidade vai embora, eu vou tirar que a carga manométrica da máquina 1 nos deu menos 4 metros. Ora, como deu negativo, eu sei que é uma turbina. Então, a carga manométrica da turbina seria 4 metros. Dessa forma, nós vamos poder calcular a potência dela. Lembrando que a potência da turbina é a potência do fluido vezes o rendimento da turbina. Por quê? Porque é o fluido que entra na turbina e vai acioná-la. Então eu ficaria com o gama, que foi dado, 10 a quarta, ou seja, 10.000 newton por metro cúbico. A vazão eu vou ter que trabalhar em metro cúbico por segundo, então 60 vezes 10 a menos 3, eu passei de litro por segundo para metro cúbico. O H da turbina 4 e o rendimento que foi dado 0,8. Dessa maneira, nós chegamos à potência da turbina igual a 1.920 watts. Espero que vocês tenham entendido. Vamos agora partir para o item D, onde nós vamos querer saber se a máquina M2 é uma bomba ou é uma turbina. E novamente vamos lembrar, se calcular o HM der positivo, é bomba, se der negativo, é turbina. Então, vamos calcular a equação da energia de 6 até 4. Lembrando que 5 a 4 é considerada a entrada e saída da turbina, então eu não considero entrada e saída, desculpe, da máquina M2, então não considero perda, então eu só terei a perda de 6 até 5. Portanto, nós vamos ficar com a carga total em 6, mais a carga manométrica da máquina 2
igual a carga total em 4, mais a perda de carga de 6 a 5, já que de 5 a 4, entre a entrada e a saída de uma máquina, eu não considero perda, ela já é considerada no rendimento. No caso dessa máquina, foi dado a 70%. Então, nós ficaríamos com o nosso H6, ora, a cota seria 2 mais 2, 4, desculpe, 2 mais 5, 7, seria a nossa carga total em 6. A velocidade é zero e a carga de pressão é zero. Aqui houve uma inversão, tá? Esse 7, na verdade, seria a cota. A carga de pressão, como é a pressão atmosférica, é zero e a carga cinética é zero. Então, meu H6 é 6 metros. O H4 vai ser a cota, que seria 2 mais 2, 4. A carga de pressão 4, que foi dada, 9 metros. E a velocidade em 4 que nós temos, que era 6 metros por segundo, é 6 ao quadrado sobre 20. Isso nos dá uma carga total em 4 de 14,8 metros. Ora, vamos para a equação. O H6 é 7 metros, só tem a cota. Mais a carga manométrica da máquina 2 é igual a 14,8, que é a carga total em 4, mais a perda de carga de 6 até 5, que no caso 2 metros. Dessa maneira, eu tiro que a carga manométrica em 2 será igual a 9,8 metros. Ora, deu positivo, só pode ser bomba. Então, a carga manométrica da bomba igual a 9 metros. Aí nós vamos calcular a potência da bomba. Lembrando que a potência da bomba é a potência do fluido dividida pelo rendimento. Por quê? Porque entra a parte elétrica, transforma em mecânica e a mecânica vai transferir parte em hidráulica. Então, eu vou ficar com gama 10 a quarta, vazão novamente em metro cúbico por segundo, 60, 10 a menos 3, vezes a carga manométrica 9,8 que nós calculamos, rendimento. Dessa forma, nós obtemos uma potência da bomba igual a 8.400 watts. Certamente existem aqueles que tiveram acesso à solução do exercício 4.19 do livro do professor Franco Brunetti e vão estar falando, mas temos diferença nas respostas. Sim, lá ele obteve uma vazão de 6 litros por segundo, a potência da turbina foi 192 watts e a bomba deu uma potência de 840 watts. Essa diferença ocorreu pelo fato dele ter trabalhado com uma área de seção da tubulação de 10 centímetros quadrados e aqui nós trabalhamos com uma área de 100 centímetros quadrados. Vamos ver se você entendeu mesmo. Então, se você entendeu, refaça o exercício com 10 centímetros quadrados e veja que você chegará às respostas do livro do professor Franco Brunetti. Mas qualquer dúvida, entre em contato com raimundo.ignacio@escoladavida.eng.br. Bom, vamos iniciar a solução através do item A. E para isso, vamos aplicar a equação da energia da seção 0 até a seção 2. Então, nós teríamos carga total em 0 igual a carga total em 2 mais a perda de carga total. Ou seja, carga potencial em 0 mais carga de pressão em 0 mais carga cinética em 0 igual a carga potencial de posição em 2, carga de pressão em 2, carga cinética em 2, mais a perda de carga total. Lembre que foi adotado o PHR, plano horizontal de referência, no solo. Então, nós teríamos o Z inicial, 10 mais 5, ou seja, 15. A pressão que age no nível 0 é a pressão atmosférica, vamos trabalhar na escala efetiva, ela vale 0. E a velocidade do nível 0 é 0, porque consideramos escoamento em regime permanente. Já na seção 2, a cota em relação ao pH seria de 7 metros, está aqui. A pressão, ele está lançando a atmosfera, então eu trabalho na escala efetiva, ela também é 0. Observe que mesmo se eu trabalhasse na escala absoluta, nós teríamos a pressão P0 e P2 iguais e elas se cancelariam. Mas a carga cinética na seção 2, ou seja, V2 ao quadrado sobre 2G, mais a perda de carga total. Então,
se eu quero achar a perda de carga total, eu vou ter que achar a velocidade na seção 2. Ora, velocidade é vazão sobre a área 2. A vazão considerada em metros cúbicos por segundo, por isso que eu peguei 1,6 e multipliquei por 10 a menos 3 para transformar de litro por segundo para metro cúbico por segundo, dividir pela área que foi dada na seção 2, onde nós teríamos a área de 3/4, que seria 3,44 centímetros quadrados. Eu preciso passar para metro quadrado, por isso que eu multipliquei por 10 a menos 4. Com isso, eu obtenho uma velocidade média, na seção 2, aproximadamente 4,65 metros por segundo. Poderia trabalhar com 4,7, mas vamos deixar 4,65 metros por segundo. Olha, se eu tenho a velocidade, eu volto para cá e vou conseguir achar a perda. Então, nós teríamos 15 menos 7, menos a carga cinética, então menos 4,65 ao quadrado, sobre 2G, 19,6, que nos deu uma perda de carga total aproximadamente igual a 6,9 metros. Bom, vamos partir agora para o item B. Para resolver o item B, eu vou aplicar a equação de energia de 1 até 2. Então, eu tenho a carga total em 1 igual a carga total em 2, mais a perda de carga de 1 até 2. Ora, carga potencial em 1, carga de pressão em 1, carga cinética em 1, carga potencial em 2, carga de pressão em 2, carga cinética em 2, perda de 1 a 2. PHR no mesmo lugar, no chão, então nós temos lá a nossa cota em relação à seção 1, 4 metros. Pressão na seção 1, que eu não tenho. Gama, o gama foi dado, é o gama da água, 9.780,4 newton por metro cúbico, mais a velocidade em 1, que eu ainda não tenho, porque eu calculei em 2, mas em 1 o diâmetro é diferente, estamos em 1 com o diâmetro de 1 polegada, então tenho V1 ao quadrado sobre 19,6 igual 7, que é a cota de 2, a pressão em 2 é lançada à atmosfera, escala efetiva 0. Velocidade em 2 que nós já havíamos achado, 4,65 ao quadrado sobre 2G. Ora, vamos achar agora, então, V1 da mesma forma. Seria a vazão sobre a área 1. Novamente, a vazão considerada em metro cúbico por segundo, por isso que eu multipliquei por 10 a menos 3. E a área que foi dada em metro quadrado, por isso que eu multipliquei por 10 a menos 4. Eu vou ter uma velocidade média na ordem de 2,87 metros por segundo. Novamente, se eu fosse trabalhar com uma única casa, seria 2,9 metros por segundo. Substituindo, nós passamos a ter que determinar a pressão na seção 1. Essa pressão na seção 1 será obtida aplicando-se a equação manométrica ao manômetro de forma em U, que foi instalado nele. Vamos iniciar no ramo da esquerda. Qual é a pressão que eu tenho atuando no nível do mercúrio? É a pressão atmosférica, então eu vou lá e marco. Quando eu desço, eu somo gama H. Então eu vou descer 0,75 de mercúrio, então vai ser mais 0,75 gama do mercúrio. Ora, esse trechinho aqui eu desço e subo, então ele cancela. Então eu vou subir 0,75 gama da água. Quando eu subo é negativo, então menos 0,75 gama da água. Só que observe que fiquei com um pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho seria quem? 4 metros, menos 3 metros, menos 0,75 metros. Observe que isso aqui não está em escala, hein? Então, nós teríamos menos 4, menos 3, menos 0,75 gama da água. Isso seria igual, cheguei aqui, igualo com a pressão do ponto 1. Ora, eu tenho gama do mercúrio, eu tenho gama da água. Então, simplesmente eu vou fazer conta. Gama do mercúrio, 132.603,8 newton por metro cúbico. Gama da água que foi dado, 9.780,4 newton por metro cúbico. Determinamos a pressão P1, que no nosso caso deu 89.672,45 newton por metro quadrado. Ora, agora eu tenho P1, eu tenho V1, a única incógnita será a minha perda de carga. Então, eu ficarei com 4, mais a pressão P1, 89.672,45, foi obtida pela equação manométrica, gama da água, velocidade em 1, que seria 2,87 ao quadrado, sobre 19,6, menos o 7, que foi passado para lá, e menos a carga cinética, que foi também passada para lá. Com isso, eu acho a perda de carga entre a seção 1 igual a 5,5 metros. Ok?
Qualquer dúvida, entre em contato. Vamos ao próximo. O próximo é o 134. Então, nós temos aqui, através da instalação hidráulica, esquematizada a seguir, é transportada a água. Foi dada a massa específica, 1.000 kg por metro cúbico, com uma vazão de 3,2 litros por segundo. Sabendo que a cota da seção de entrada e da seção de saída são, respectivamente, 1,9 metro e 2,4 metros. Então, observe que não foi marcado o PHR, mas eu já tenho as cotas em relação a ele. Que a perda de carga antes da bomba, então, da entrada até o nível, é igual a 2,6 metros depois da bomba, da saída da bomba até o nível de distribuição, 3,8 metros, pede-se a pressão na entrada, a pressão na seção de saída da bomba e a carga manométrica da bomba, bem como a sua potência útil, que seria o produto do peso específico pela vazão que passa pela bomba, vezes a carga manométrica. Então, nós vamos partir para a solução. Aplicamos a equação da energia do nível de captação até a entrada da bomba. Então, nós teríamos carga total no nível igual à carga de entrada, mais a perda de carga que eu tenho antes da bomba. Ora, a carga total no nível é só 6,9 metros. Por quê? Porque a pressão aqui é zero, trabalho na escala efetiva, e a velocidade é zero, porque eu considero o escoamento em regime permanente. Então, a minha carga total do nível seria 6,9. Já a minha carga total na entrada seria a cota de entrada, que foi dada, 1,9 metros, mais a pressão de entrada sobre o gama, lembrando que o gama seria a massa específica vezes a aceleração da gravidade, que nós vamos adotar 9,8 metros por segundo ao quadrado, mais a velocidade média na entrada sobre 2G, 9,8, mais a perda de carga antes da bomba, que foi dada 2,6 metros. Então, se eu quero achar essa pressão, eu tenho que achar a velocidade média na entrada. Para isso, é só lembrar do alemão que vazão é velocidade média vezes a área. Portanto, a velocidade de entrada seria a vazão dividido pela área da entrada. A área da entrada foi dada, olha aqui, ó, 21,7 centímetros quadrados. Eu vou multiplicar por 10 a menos 4 para passar para metro quadrado. Então, ela está aqui. O 3,2, que é o litro por segundo, eu vou multiplicar por 10 a menos 3 para passar para metro cúbico por segundo. Com isso eu acho a minha velocidade de entrada igual a 1,5 metros por segundo. Ora, eu tenho tudo, já dá para achar a minha pressão de entrada, que vai ser 6,9 menos 1,9 menos a carga cinética, menos a perda de carga. Tudo isso multiplicado pelo gama, que seria 1.000 vezes 9,8. Dessa maneira, eu vou achar a minha pressão de entrada igual a 22.395 newton por metro quadrado, lembrando que newton por metro quadrado é chamado de pascal. Então, nós teríamos como resposta 22.395 pascal. Agora, vamos partir para a obtenção da pressão na saída. Para isso, nós vamos aplicar a equação da energia da saída até o nível de distribuição. Então, nós teríamos carga total na saída igual a carga total no reservatório superior, que seria o nível de distribuição, mais a perda de carga depois da bomba. Ora, a carga total no nível superior, novamente, vai ser só o 36,6 metros. Por quê? Porque também está aberta a pressão atmosférica, trabalho na escala efetiva é zero, e a velocidade do nível é zero, porque estou trabalhando com escoamento em regime permanente. Então, nós teríamos, vamos lá, a cota da seção de saída, que foi dada, 2,4 metros, mais a pressão, carga de pressão na saída, pressão de saída sobre gama, massa específica vezes a aceleração da gravidade, mais a carga cinética. Ora, a área é constante. Se a área é constante, eu vou ter a minha velocidade como sendo 1,5 ao quadrado sobre 2G, nós já havíamos achado. Igual ao nosso 36,6, mais zero, como eu disse, pressão atmosférica na escala efetiva, mais zero, velocidade de nível constante, porque o escoamento se dá em regime permanente. E a perda de carga que foi dada, 13,8 metros. Portanto, a nossa única incógnita é a pressão de saída. Então, nós teríamos 36,6 mais 13,8, que dá o 50,4, menos 2,4, menos a carga cinética. Tudo isso multiplicado pelo gama, que é 9.800. Tiramos a nossa pressão de saída, aqui é saída, igual 469.275 newton por metro quadrado. Ou seja, 469.275 pascal.
por favor, não esqueçam, vai aparecer aqui, aqui é pressão de saída. Observem aqui, ó, pressão de saída. Vamos agora calcular a potência útil. Para isso, eu tenho que conhecer a carga manométrica da bomba. E para achá-la, nós vamos aplicar a equação da energia da entrada-saída, que é o único trecho que eu não considero a perda de carga. Por quê? Porque ela já é considerada no próprio rendimento da bomba, ou no caso de uma máquina hidráulica, e com isto eu não considero a perda de carga na equação da energia. Então nós teríamos carga total na entrada, mais a carga manométrica da bomba, igual a carga total de saída. Nós temos todos os dados de entrada e saída. Então nós teríamos a cota de entrada, 1,9 metros foi dada. Nós teríamos a pressão de entrada, que nós já achamos, sobre o gama, mais a carga cinética na entrada, mais a carga manométrica, igual a cota de saída, que foi dada também no enunciado, carga de pressão que nós temos a pressão de saída sobre gama, e a carga cinética, que é igual. Por que ela é igual? Porque a área é a mesma, o diâmetro é o mesmo. Então isso comprova que a bomba é uma máquina hidráulica projetada para fornecer pressão e não carga cinética. A tal ponto que se eu mantenho o diâmetro constante, a carga cinética é a mesma. Dessa maneira, acho que a minha carga manométrica será o 2,4 menos 1,9 mais o 469.275 menos o 22.395 sobre 9.800. Com isso eu acho a minha carga manométrica igual a 46,1 metros. Agora, a potência útil, como eu havia dito, peso específico, vezes a vazão que passa pela bomba, vezes a carga manométrica da bomba. Então nós teríamos 9.800 vezes 3,2, 10 a menos 3, porque nós trabalhamos com a vazão em metro cúbico por segundo. Então multiplicamos por 10 a menos 3 para passar de litro por segundo para metro cúbico por segundo, vezes a carga manométrica que nós achamos, 46,1 metros. Com isso nós achamos a nossa potência útil da bomba igual a 1.445,7 watts. Eu espero que vocês tenham entendido. Vamos partir para o exercício extra. Nesse exercício extra, primeiro, a função é dar uma introdução ao que chamamos de uma instalação de recalque, que é aquela onde levamos um fluido de uma cota inferior para uma cota superior. Alguns dos componentes básicos de uma instalação de recalque: uma válvula de pé com crivo, sempre que a bomba for instalada acima do nível de captação. No caso, nós teríamos aqui o nosso 3, um filtro. Teríamos os joelhos, 2, 4. Teríamos 6, uma válvula de retenção, que é para evitar que o fluido volte e force a bomba no sentido contrário. E nós teríamos 7, uma válvula controladora de vazão. Nesse caso, uma saída aqui, temos uma boia de nível. Foi dado uma outra coisa importante: geralmente numa instalação de recalque, a tubulação de sucção, ou seja, a tubulação antes da bomba, tem um diâmetro comercial imediatamente superior ao adotado para a tubulação de recalque, que é a tubulação após a bomba. E isso é observado aqui, olha. A tubulação antes da bomba, que é a de sucção, tem um diâmetro nominal de 2 polegadas, e a tubulação depois tem um diâmetro nominal de 1,5 polegada. Nós estamos usando uma norma para tubo de aço, que é a ANSI B3610, e dessa norma nós já tiramos para o diâmetro nominal o diâmetro interno, que no caso de 2 polegadas, 52,5 milímetros, a área de seção livre, 21,7 centímetros quadrados. E para a tubulação com diâmetro nominal de 1,5 polegada, o nosso diâmetro interno será 40,8 milímetros e a área 13,1 centímetro quadrado. Então, aqui, basicamente, nós temos essa instalação de recalque. Então, o que nós vamos querer nesse exercício? A instalação ao lado, operando com uma vazão, novamente, de 3,2 litros por segundo, tem uma perda de carga antes da bomba igual a 1,9 metros e uma perda de carga depois da bomba de 14,9 metros. Nessa situação, pede-se determinar a pressão na entrada e na saída da bomba, a carga manométrica da mesma e a sua potência útil, adotando peso específico 9.800 Nm por metro cúbico. Importante aqui
Em vídeo futuro, eu vou mostrar na bancada do laboratório como é que nós achamos experimentalmente a perda de carga antes da bomba e a perda de carga depois da bomba. Então aguardem no próximo vídeo, vocês vão estar vendo isso no laboratório. No caso, a filmagem foi feita no laboratório da Faculdade de Engenharia Industrial, lá na FEI. Então, aplicando a equação da energia, vamos lá, de 0 a E, que seria nível de captação até a entrada da bomba. Então nós teríamos a carga total no nível de captação, H0, igual a carga total na entrada da bomba, mais a perda de carga antes da bomba. Ou seja, cota do nível de captação, carga de pressão no nível de captação, no caso é a pressão atmosférica, vai dar 0, carga cinética no nível de captação. Também vai ser 0, porque eu considero escoamento em regime permanente. Cota na entrada da bomba, que eu conheço, carga de pressão na entrada da bomba, carga cinética na entrada da bomba. Como eu tenho a vazão e tenho área, eu vou poder calcular essa velocidade média, mais a perda de carga antes da bomba. Então nós teríamos 0, porque a cota do nível de captação foi adotado como plano horizontal de referência. A pressão é 0, porque a pressão atmosférica trabalha na escala efetiva, e a carga cinética é 0, porque é condição para se ter o escoamento em regime permanente, o nível permanecer constante. Isso é igual cota na entrada, que foi dada 1,8 metros, aqui, mais a carga de pressão, que é o que eu quero achar nesse caso, sobre o gama, mais a carga cinética, mais a perda de carga antes da bomba. Olha, no laboratório, o que vai acontecer? Eu vou ler essa pressão e vou determinar a perda de carga antes da bomba, porque eu vou também ter uma maneira de achar a vazão do escoamento e tendo a área da tubulação e a vazão, eu determino a velocidade. Então, isso nós vamos ver lá, como eu disse, no próximo vídeo. Então, como achamos a velocidade? Vazão sobre área, 3,2 10 a menos 3, para passar de litros por segundo para metro cúbico por segundo, e a área que foi dada passando para metro quadrado, por isso que eu multipliquei por 10 a menos 4. Vamos ter uma velocidade média na entrada de 1,5 metros por segundo. Substituindo, a nossa única incógnita será a pressão de entrada. Então nós teríamos 0 menos 1,8 menos a carga cinética e menos a perda de carga antes da bomba. Multiplicamos pelo gama para achar a pressão de entrada. No nosso caso, a nossa pressão de entrada vai dar negativo, menos 37.385 pascal. Veja, a bomba foi instalada acima do nível de captação, então ela faz uma sucção para trazer o fluido até a sua entrada. O que é fazer essa sucção? É criar na sua entrada uma pressão menor que a atmosfera e a atmosfera empurra o fluido até ela. Então, por isso, ora, se a atmosfera for adotada como 0 e a pressão que eu tenho é menor que a atmosfera, só pode ser negativa. Então, toda vez que a minha bomba estiver acima do nível de captação, é de se esperar que eu tenha uma pressão de entrada negativa. Isso desde que a pressão que atua no nível de captação for a pressão atmosférica. Vamos partir agora para a determinação da pressão de saída. Então, nós vamos aplicar a equação da energia da saída até a seção 10. Vamos supor que a cota de saída e que a cota de entrada sejam praticamente a mesma. Quer dizer, eu estou desprezando o tamanho da bomba em relação às dimensões da instalação. Isso é comum, tá? Então, eu estou considerando essa variação muito pequenininha. Então, nós teríamos carga total na saída, igual a carga total em 10, mais a perda de carga depois da bomba. Ora, carga de posição, carga da saída, carga de pressão na saída, carga cinética. Carga de posição em 10, carga de pressão em 10, carga cinética em 10, perda de carga depois da bomba. Observem que, nesse caso, como o diâmetro é mantido constante, a carga cinética na saída em 10 vão se anular. Então, terei 1,8 metros, que seria a carga, a cota da seção de saída. Lembram? Desprezei a variação entre entrada e saída. Carga de pressão na saída. Carga cinética. Eu não conheço a velocidade, mas eu sei que ela é igual a 10, já que a área é constante. Igual a minha cota em 10, que seria os meus 32 metros mais 1,8. É sempre em relação ao plano horizontal de referência. Está lançando na atmosfera, então a carga de pressão é 0, e a velocidade, que é a mesma,
já que o diâmetro foi mantido constante, mais a perda de carga depois da bomba que foi dada. Volto a falar. No laboratório, nós lemos esta pressão e vamos achar a perda de carga. Com isso, eu vou achar que a pressão na saída será 32 mais 14,9. Aqui, ó, subiu a cota, né? Tá? Vezes o gama. Tiro que a minha pressão de saída será 459.620 Pascal. Bom, agora como é que nós vamos determinar a carga manométrica? Novamente, nós vamos aplicar a equação da energia da entrada-saída. Lembrando que esse é o único trecho que eu não considero a perda de carga, já que ela já é considerada no próprio rendimento da máquina. Então, eu vou ter carga total de entrada, mais a carga manométrica da bomba, igual a carga total na saída. Cota de entrada, carga de pressão na entrada, carga cinética na entrada, cota na saída, carga de pressão na saída e carga cinética na saída. Carga manométrica da bomba. Então nós teríamos 1,8 com 1,8. Lembra? Consideramos as cotas praticamente iguais. Temos a pressão de entrada negativa, olha, foi considerada negativa. Temos a carga cinética na entrada, igual, como afirmei, cota a mesma, desprezamos a variação. Temos a pressão na saída, então dividido pelo gama, e temos que achar a velocidade na saída. Por quê? Porque mudou o diâmetro. Passamos a ter um diâmetro nominal de 1,5 polegada com área de 3,1 centímetro quadrado. Então eu vou lá, vazão sobre área, 3,2, 10 a menos 3, 10 a menos 3 é para passar de litro por segundo para metro cúbico por segundo, 13,1 vezes 10 a menos 4, esse 10 a menos 4 é para passar de centímetro quadrado para metro quadrado. Com isso eu vou achar a minha velocidade média, aproximadamente 2,4 metros por segundo. Tenho todos os dados, então eu vou obter que a minha carga de pressão seria a pressão de saída mais a pressão de entrada, porque ficou mais, ou porque era negativa, passou para lá, ficou positiva sobre gama, mais a velocidade de saída maior. Claro, se eu diminuir a área, a velocidade é maior. Velocidade de saída ao quadrado menos a velocidade de entrada ao quadrado sobre 19,6, que é o 2 vezes 9,8. Dessa maneira, eu vou achar a carga manométrica da bomba igual a 50,9 metros. Ora, agora é só aplicar a fórmula. A potência útil é gama, que foi dado, 9.800, vezes a vazão que passa pela bomba, em metro cúbico por segundo, 3,2, 10 a menos 3, vezes a carga manométrica da bomba, que nós acabamos de calcular, 50,9 metros. Dessa maneira, né, eu vou aplicar a minha expressão, né, potência útil gama QHB, e obtenho a minha potência útil igual a 1.596,2 watts. Eu espero que vocês tenham entendido, mas caso tenha alguma dúvida, entre em contato com raimundo.ignacio@escoladavida.eng.br. Bons estudos!